Oi, pessoal. Hoje vou falar aqui com vocês sobre relato de experiência ou relato de caso, como também é conhecido. Como fazer um trabalho acadêmico, TCC, artigo científico ou um resumo expandido com essa metodologia. Eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês o passo a passo e a estrutura do relato de experiência, mas antes eu vou dar algumas explicações importantes sobre esse método. Bem, então vamos ao primeiro ponto aqui. O que é um artigo de relato de experiência? O primeiro ponto aqui é você entender o que é realmente, o que significa esse tipo de trabalho. Pois bem, um trabalho de relato de experiência é um artigo que relata uma vivência significativa para uma área. A finalidade é realmente aqui você descrever uma experiência vivida por alguém de forma detalhada, desde que essa vivência que você vai escrever seja uma vivência importante para contribuir com futuros estudos para a área do seu curso e para pessoas que possam passar por aquela mesma experiência. O relato, ele precisa ser contextualizado, objetivo e com referências teóricas. Ou seja, não pode ser apenas uma narração de um fato. Eu escolher uma vivência e simplesmente escrever sobre essa vivência. A gente vai lembrar que aqui é um trabalho acadêmico, você não tem a liberdade de escrever esse texto de qualquer forma. A gente não pode ficar apenas descrevendo. Precisamos descrever uma vivência, mas também precisamos fazer uma discussão com base em trabalhos já publicados na área. Pode descrever experiências positivas e ou negativas. Você pode fazer seu trabalho tanto com experiências que deram certo, então experiências positivas, como eu também posso trazer experiências que não deram certo. E aí você vai relatar sobre as dificuldades que foram encontradas naquela situação que você vai analisar. Pode ter certeza que isso também vai contribuir, porque alguém vai ler o seu trabalho, vai ler o texto aqui que você escreveu na sua pesquisa e vai entender as dificuldades que podem ocorrer em um determinado contexto, e aí já serve de alerta. Agora vamos ver um passo a passo de um relato de experiência, depois a gente vai ver realmente o modelo, né, de um artigo que você pode seguir para escrever o seu. Bom, o primeiro ponto é você definir a experiência que você vai descrever. Então, você vai decidir pesquisar uma vivência importante que ocorreu na vida de alguém ou de algumas pessoas, porque de repente essa vivência, ela pode ter sido também de um grupo e que possa gerar um aprendizado para a sua área de estudo, algo que vai agregar para quem lê o seu trabalho, né. Então uma experiência importante dentro daquela do curso, da disciplina, né, que o professor está pedindo para você fazer esse tipo de trabalho. Um segundo ponto que a gente deve destacar é para você pesquisar e ler livros e artigos científicos publicados sobre o assunto. Aqui você deve priorizar artigos científicos, né, então você pode sim citar livros ao longo do texto, a gente vai ver aqui como fazer isso, mas, você deve priorizar sempre artigo científico, né. Esse material aqui, tanto os livros como os artigos, que você vai utilizar para discutir seus resultados, como a gente vai ver daqui a pouco. No terceiro ponto, eu destaquei aqui para você compreender a estrutura do artigo. Eu vou mostrar no exemplo, então quando você for fazer, escrever o seu relato de experiência, quando você for coletar os dados, é importante você já entender como vai ficar o seu trabalho final, né, toda a estrutura, vai começar com títulos, autores, o resumo, a introdução, né, então é importante você ver como é que realmente esse trabalho, ele deve ser estruturado. Depois você vai coletar os dados, então vai coletar os dados, vai ter que ouvir as pessoas, né, sobre, a questão da vivência dela, né, naquele caso, e aí depois você vai iniciar realmente a escrita do trabalho. Então agora eu vou depois que eu coleto os dados, agora eu vou começar realmente a escrever o meu texto. Então pessoal, agora, que eu dei essa breve explicação sobre esses pontos iniciais aqui do relato da experiência, a gente vai dar uma olhadinha num relato experiência que já foi publicado, né, para que a gente possa ver como organizar aqui o seu texto. Bom, e estamos agora com um exemplo que foi publicado aqui na revista de enfermagem, né, um artigo, um trabalho aqui publicado sobre contribuições da monitoria de anatomia humana na formação acadêmica de estudantes de enfermagem, relato de experiência. Vocês vão ver aqui ao longo do texto que a estrutura, ela vai ser a mesma de um artigo científico comum que você vê publicado em vários periódicos, você vai perceber que a estrutura é igual. Então, como é que você vai iniciar aqui? Você vai colocar o título
tá certo? O título do seu trabalho, do seu artigo. Depois vocês vão trazer o nome dos autores, né, que precisa. Vai trazer aqui o resumo, então no resumo você tem que destacar o objetivo, o método, os resultados, a conclusão. Abaixo do resumo você precisa colocar as palavras-chave que foram utilizadas para nesse resumo. Dependendo do tipo de evento científico ou periódico que você vai submeter, eles vão solicitar também que esse resumo ele venha na versão em inglês, como a gente está vendo aqui, e venha também na versão em espanhol. No entanto, alguns congressos eles só pedem que você traga o resumo em português. Geralmente, esse resumo ele tem até 250 palavras, mas isso vai depender muito também da estrutura do evento que você está indo participar, né? Ou então do periódico, ou então mesmo do padrão que seu professor ou professor está pedindo esse trabalho. Na sequência, a gente vai iniciar a introdução desse seu trabalho, a introdução aqui do relato. Na introdução, é super importante que você traga o marco teórico que servirá de análise para a experiência que você vai descrever mais na frente. Assim como aqui na introdução também é importante destacar que a gente tem que colocar o objetivo do estudo. Então vamos dar uma olhadinha aqui como os autores fizeram. Esse relato de experiência, ele tá trazendo, né, os autores estão trazendo aqui a experiência de um estudante que foi monitor da disciplina Anatomia Humana no curso de enfermagem. Então veja que eles começam aqui falando sobre a monitoria, porque é exatamente essa experiência que vai ser discutida lá na frente. E aí os autores trazem: a monitoria se constitui uma ferramenta relevante no ensino universitário. Veja que tem o número 1 aqui. Esse trabalho ele está na norma Vancouver, mas o seu ele pode ser escrito na norma APA, na norma ABNT, depende muito do evento, o evento que vai decidir qual é a norma, ou o professor, ou a sua instituição que vai decidir qual é a norma. Quando você tem um número aqui, então quer dizer que isso aqui é uma citação, ou seja, ele já pegou de um artigo, ele já pegou de um livro. Quando a gente vai olhar, se você quiser olhar qual é esse trabalho que ele citou, aqui o primeiro, é esse trabalho aqui. Olha, é um artigo científico, né? Um artigo científico aqui desses autores que eles pesquisaram aqui nessa revista, nesse periódico. Então, vocês vão perceber que desde o início, ali na introdução, vocês precisam fazer citações, né? Então, já tenho que trazer aqui. Depois, ele já vem falando sobre anatomia humana. Por que eles falam sobre anatomia humana? Falaram da monitoria e depois falaram da anatomia humana. Por quê? Porque é exatamente a monitoria dessa disciplina. Você vai trazendo os conteúdos do assunto realmente referente à experiência que você vai relatar, e você vai trazendo o que é que os autores dizem sobre esse assunto. E aqui ele já vai definindo. A anatomia humana é uma das ciências médicas mais antigas. Depois vejam que eles trazem outra citação, aqui já é outro trabalho. Então, se eu quiser ver que trabalho é esse, tem lá na lista de referências, tem o númerozinho 3 e tem lá. E aí, durante toda a introdução, você vai falando sobre o assunto. Fale exatamente sobre o assunto, que vai ser o assunto da vivência, né, que você vai relatar, que você vai descrever daqui a pouco. E não esqueça de ir contextualizando, ou seja, não esqueça de ir trazendo as citações. Aqui a gente está vendo uma introdução pequena, por quê? Porque é um trabalho que ele tem apenas 4 páginas. Mas se o seu trabalho, se o seu relato de experiência, ele é um relato de experiência maior, vamos supor, de 12 páginas, não vai ter diferença. Só o conteúdo que você vai ter que escrever mais. Então, você vai ter que pesquisar mais artigos para fazer citação aqui na introdução, né? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro vários exemplos de introdução de artigo científico, né? Que se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar, caso o trabalho de vocês seja um trabalho maior, né? Você tem que escrever um número maior de páginas. Como eu falei na introdução, é importante você destacar o objetivo desse seu relato de experiência. E aqui os autores colocam: esse estudo tem como objetivo descrever as contribuições da monitoria de anatomia humana na formação acadêmica de estudantes de enfermagem. Pronto, então aqui você já pode finalizar a sua introdução com o objetivo do trabalho. Prosseguindo, você deverá apresentar a metodologia do seu estudo, o método. Qual foi a metodologia empregada nessa vivência que você irá descrever? Eu preciso descrever aqui sobre o contexto e os procedimentos observados nessa vivência. Então, veja que os autores colocaram: estudo descritivo, tipo relato de experiência, de caráter descritivo realizado em instituição de ensino superior no município de João Pessoa, no período tal. O acadêmico de enfermagem tornou-se monitor da unidade. Você tem que contar um pouco aqui sobre o contexto, né? O contexto que você vai analisar.
Quando você terminar, você vai falar do local também, né, então aqui as monitorias de anatomia humana realizaram-se no complexo laboratorial tal da instituição, no turno tal, como era que isso daí funcionava. Então aqui no método é importante você relatar como era que a coisa realmente acontecia, né, como foi observado lá, de acordo com o que você vai descrever. Depois você vai descrever os resultados observados. Fale aqui sobre a vivência. Aqui você vai realmente contar a história. Quando você for coletar esses dados aqui com alguém, então, para escrever esse resultado de discussão, eu vou ter que coletar os dados com o pessoal, né? Com uma pessoa que teve essa experiência, ou então, como eu falei, que você pode fazer também com um grupo. Então, quando você for coletar esses dados com alguém, é importante que você pergunte à pessoa o que ela gostaria de contar sobre essa experiência que ela passou, o que ela ou o grupo aprendeu com essa experiência, tudo isso a gente vai escrever aqui nessa parte de resultados e discussão, né, também. Se ocorreu alguma dificuldade durante a execução, quais os pontos positivos e negativos, se ela tem sugestão do que pode melhorar para outras pessoas que vão passar por essa mesma experiência, tudo isso você precisa relatar aqui em resultados e discussão. E aí a gente vê aqui que quando os autores começam a relatar, eles colocam: dentre as contribuições dessa atividade na formação acadêmica de estudantes de enfermagem, foi possível observar como resultado. Aí eles já escrevem isso daqui. Quando a gente vai escrevendo, a gente vai contando relatando essa vivência, a gente precisa ir trazendo os trabalhos, né? Os trabalhos teóricos que têm a ver com o assunto. Então, o que a gente precisa observar nessa parte de resultado de discussão é que a gente precisa relacionar a experiência com os autores que já publicaram na área. Veja que eles estão falando aqui de monitoria, eles estão explicando aqui os pontos positivos da monitoria, da experiência, né, vivida, e aí eles colocam: neste processo de aprendizado da anatomia nos cursos superiores, destaca-se o papel do monitor. E aí ele já traz uns autores aqui, ó, um trabalho, tá vendo o número 5? Ele já traz os autores falando da atividade de monitoria. Esses autores aqui do trabalho 5, eles disseram o seguinte: a atividade de monitoria tem em sua essência a intenção de propiciar ao acadêmico monitor o início do treinamento em uma futura carreira docente. Então, aqui eu já estou, olha, amparada aqui na literatura, com o trabalho 5, que se eu quiser olhar esse trabalho, eu já vejo aqui, ó. É um trabalho, é um artigo também de periódico. O número 5 é um artigo também de periódico. Então, você não deve esquecer isso, né? Que quando você vai trazendo os resultados, você precisa ir trazendo também a literatura, tá bom? Para dar um reforço a esses resultados que você tá trazendo, né? Então, ao longo do texto, você vai contando a vivência, reforçando com trabalhos já publicados sobre o assunto, porque essas citações que você está fazendo irão explicar as ações tomadas durante aquela experiência. Lembre que essas citações deverão ser feitas de acordo com a norma definida para o trabalho. A gente está vendo que aqui está na norma Vancouver, né? Mas poderia ser uma outra norma. Para fechar, pessoal, então aqui eles colocaram, né, os acadêmicos apresentaram essas monitorias com muitas dificuldades relacionadas ao aprendizado da anatomia humana. Então, isso aqui foi o que o monitor relatou aqui para os autores do trabalho e ele vai escrevendo sobre isso, sobre essas experiências. Essa disciplina busca a compreensão da organização morfofuncional dos principais sistemas orgânicos do homem. De onde foi que ele tirou isso aqui também? Olha, do trabalho 5. Então, vai falando da disciplina, vai falando das dificuldades, de como os alunos se comportaram naquela monitoria e já vai trazendo os autores para ir reforçando, né, explicando mais sobre o assunto aqui do trabalho. E aí, pessoal, quando você termina, então, para fechar aqui essa parte textual, você vai trazer a conclusão. Escreva de forma resumida os benefícios dessa ação que você descreveu. Se essa experiência mudou alguma coisa naquele contexto onde ela foi realizada. Aqui eles colocam o seguinte: com a realização deste trabalho, deve-se ressaltar as contribuições e a importância da monitoria na anatomia humana, tanto para os acadêmicos quanto para o acadêmico monitor. Então, eu estou vendo aqui que foi uma experiência exitosa. Sim, tanto foi bom para os alunos que tinham o contato com o monitor, como foi importante também com o monitor. Quando você terminar de falar, de dar uma explicação, resumir, né, então o que você pôde perceber daquela vivência
tá certo? O que mudou naquele contexto, né, os aspectos que foram relatados, você deve destacar a contribuição dessa sua pesquisa. Aqui os autores colocam: dessa forma, esse trabalho torna-se relevante mediante os resultados apresentados e pode servir como exemplo para que outros trabalhos sejam desenvolvidos, tendo em vista os fatores que podem interferir na formação acadêmica dos cursos de graduação na área da saúde. Ou seja, isso aqui é a contribuição desse relato de experiência que os autores trouxeram. Então, você destaque a contribuição da sua pesquisa aqui quando você for fechar a conclusão. Você pode colocar também sugestão para futuros trabalhos, né? Então, outras pessoas que querem prosseguir estudando esse mesmo assunto que eu fiz aqui o meu relato de experiência, o que era que elas poderiam fazer a mais. Você pode apresentar também essa sugestão. Quando você terminar a conclusão, a gente vai para um elemento pós-textual que é a lista de referências. Você vai elaborar essa lista aqui de acordo com a norma definida por seu trabalho, como eu falei anteriormente, né, as mais comuns, ABNT, APA e Vancouver. Você precisa saber qual a norma padrão definida para esse seu texto, porque vai ter uma implicação direta, tanto aqui na lista de referências, como nas citações que você vai fazendo ali ao longo do texto, né, como a gente pôde perceber. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Espero vocês terça-feira. Até lá!